Américo Martins, o presidente da Autoridade Palestina, que teve um encontro com Luiz Inácio Lula da Silva ontem, fizeram até uma foto que causou muita polêmica, os dois encostando a testa um no outro como uma questão de irmandade. Qual a importância de um discurso do premier, na verdade, do representante da Autoridade Palestina em um momento como esse? Olá, muito boa tarde, Uribe, ao Michel lá em Israel e a Tainá também, e a todo mundo que nos acompanha. Uribe, esse é um discurso muito importante, inclusive é um discurso histórico, porque foi a primeira vez que um representante da Palestina fala como um membro observador da Assembleia Geral da ONU. Até então, a Palestina não tinha autoridade, a Palestina não tinha esse status dentro da ONU. Tanto que o presidente Lula começou o seu discurso fazendo uma menção a isso e saudando a presença do Mahmoud Abbas, que é o presidente da Autoridade Palestina. Eu acho que antes da gente ir qualquer ponto com relação a isso, é importante a gente lembrar que a Autoridade Palestina é o órgão que, em primeiro lugar, representa de fato o povo palestino, reconhece a existência do Estado de Israel e gostaria de encontrar uma solução de dois estados. Não tem nada a ver com o Hamas. O Hamas é uma outra instituição que governava a faixa de Gaza até o início dessa guerra, que fez aqueles ataques contra os civis. É um grupo militante que é considerado terrorista por muitos países do mundo. É muito diferente da Autoridade Palestina. O Mahmoud Abbas, inclusive, é de um outro partido, uma outra organização que é o Fatah. Então, quando ele fala, ele representa de fato o povo palestino. E ele disse algumas coisas importantes nesse discurso, que é um discurso histórico. Em primeiro lugar, ele obviamente fez a condenação que se esperava do governo israelense, que obviamente não gostou disso, até porque o governo de Israel estava reagindo a um ataque justamente do Hamas, e por isso eu quis fazer a diferença entre a Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, e o Hamas, que são entidades completamente diferentes. O Hamas, que é a destruição de Israel, a Autoridade Palestina reconhece a existência do Estado de Israel e representa de fato o povo palestino. Então ele fez, como deveria fazer e não surpreende ninguém, as críticas a Israel. Israel não gostou disso, aí ele entrou em outros dois pontos que são os pontos substantivos, Uribe, que a gente realmente deveria se concentrar. Em primeiro lugar, ele fez um apelo para a ONU, para todos os países do Ocidente fazerem mais para tentar acabar de uma vez com essa guerra que já deixou mais de 40 mil mortos na faixa de Gaza, um grande número de mulheres e crianças, de civis mortos, além, obviamente, daqueles quase 1.500 israelenses que foram mortos nas atrocidades do Hamas e ainda com a presença, que é um absurdo completo e total, dos reféns ainda nas mãos do Hamas, que tem a obrigação de liberar esses reféns o mais rapidamente possível. Então ele fez um apelo para que o Ocidente pare de enviar armas a Israel, o que não vai acontecer, mas que faça mais por um cessar-fogo. Isso é importante. E o segundo ponto, que é muito importante também, Uribe, ele mostrou a visão da Autoridade Palestina para o futuro, que além da criação dos dois estados num primeiro momento, a Autoridade Palestina ter o controle e administrar a faixa de Gaza. Essa é a grande questão. Quando acabar essa guerra, o que vai acontecer com a faixa de Gaza? Porque Israel quer eliminar completamente o Hamas, está até próximo disso, pelo menos do ponto de vista militar. Mas quem vai administrar aquele território palestino que tem 2 milhões de pessoas? Existem várias ideias, o governo israelense nunca disse o que queria e agora o Mahmoud Abbas diz: a Autoridade Palestina é o órgão que deve controlar aquele espaço, com a ajuda internacional, porque a Autoridade Palestina não tem condições de fazer isso sem uma ajuda forte de Estados Unidos, União Europeia e outros países árabes, por exemplo. Então, mais uma vez, só para concluir, foi um discurso histórico. Amanhã, lembrando, Uribe e Tainá, o primeiro-ministro de Israel, o Benjamin Netanyahu, também vai fazer um discurso, e vai fazer um discurso histórico também, nesse caso, apresentando, obviamente, as razões israelenses para todos esses conflitos.